Luizito Soares estreou, fez 3 gols em menos de 40 minutos e a torcida do Grêmio, ó, tá maluca. E aí, será que o Soares vai ser um grande artilheiro também no Grêmio, mesmo tendo 35 anos? É disso que a gente vai falar hoje, mas principalmente a gente vai analisar uma fala lá do canal da ESPN, onde não o colocaram como um dos 5 artilheiros do Campeonato Brasileiro. Será? Será que falou groselha? Roda a vinheta, vamos saber. Durante um dos programas do Futebol 360 que passa na ESPN, os comentaristas fizeram um ranking dos 5 principais artilheiros, na opinião deles, obviamente, desse Brasileirão 2023 que ainda não tem data para iniciar. E aí chamou bastante atenção o fato de um deles não ter colocado Luizito Soares como um dos 5 artilheiros desse campeonato brasileiro. Um dos 5 possíveis, na verdade, até porque o campeonato ainda não começou, né? Não entrou em campo. Vamos dar uma olhada na fala, depois eu comento. Alambrado. E o time do Grêmio? E o time do Eu Grêmio? lembro E aí? ontem. Aliás, a gente tem aí o nosso touch que a gente fez ontem. Mostramos aqui na nossa tela e fizemos a votação. Quais serão Gosto muito da Abel Neto. os 5 maiores artilheiros da temporada 2020? Engraçado, cara, que é muita trairagem isso daí, né? Que o cara faz os 3 gols, né, na estreia, aí eles vão e chamam uma fala antiga exatamente pelo fato de alguém não ter colocado o Luizito Soares num ranking que eles tinham feito passado, ou seja, antes da estreia, né? É na trairagem mesmo, é na trairagem para gerar esse engajamento. Mas 23 no vamos lá. futebol brasileiro. Nós fizemos isso ontem, viu, Rafa? Você não estava? O professor também não estava? Natália estava, Breiler estava e Caco, era o Vamos Caco? ver então. Não, era o Saraiva. Era o Saraiva. Era o Fernando Saraiva. Ô Vamos louco, chamar o louco. VAR, Ontem vamos a Abel chamar o Neto VAR. não lembrava quem que era. Chama o VAR, chama o VAR. Pra quem é trader odeia, né? Falou VAR já dá um frio na barriga já. Pra você que quer printar, pra depois nos cornetar, Ah lá, ele, Aí, ó, ó. Abel Neto ele deu a deixa, né? Ele já deu a deixa, falou assim, ó, pra você que quer printar pra nos cornetar depois, ó. Parece que ele já sabia que ia dar polêmica, né? Porque ele sabia, ó, eu vou dar Tá na pausa tela, aqui né? agora aqui no nosso no Tá isso, nosso então, a nossa ranking votação. aqui, ó, que foi o Abel Neto, tá? O Breiler, o Saraiva e a Natália que vocês viram anteriormente ali na imagem. Então, eles tinham diversas opções, pegaram os principais centroavantes de cada equipe, como vocês estão vendo aqui do lado direito, tá vendo? Ó, tem o Everaldo que vai jogar no Bahia essa temporada, Tiquinho Soares, o Robson, né, que há pouco tempo estava ali no Fortaleza, hoje jogador do Coritiba, pegaram o Roger Guedes, pegaram o Daverson no Cuiabá, Bruno Rodrigues no Cruzeiro, ou seja, diversos jogadores, né? Provavelmente eles pegaram quase que todos os atacantes, para falar a verdade. E aí eles fizeram o ranking dos 5 melhores. Lembrando que aqui é o primeiro, tá? Como se fosse assim, ó. Esse é o meu primeiro colocado no ranking de artilheiro, até o quinto, né? Que é o último. Então vamos lá, vamos analisar aqui o ranking deles. O Abel Neto colocou o Luizito Soares como artilheiro do Brasileirão, então por isso que ele chamou a fala, né? Ô, Abel Neto, aí é sacanagem, né? Porque o cara foi lá, fez 3 gols e tal, falou, não, vamos voltar lá atrás. Eu falei, né? É o famoso eu já disse. Então ele colocou Luizito Soares, Germancano, que foi artilheiro da temporada passada, isso é bom lembrar. Gabigol, né? Meu xará aí menos conhecido, terceiro colocado. Quarto colocado, o Jonathan Caleri, da equipe do São Paulo. E quinto colocado, o Pedro, né? Ou seja, 2 jogadores aqui da equipe do Flamengo. Já o Breiler entrou com o Gabigol sendo o artilheiro do campeonato. Sinceramente, já vou dar uma criticada aqui, que ele vai ser o foco, né? Não na pessoa, obviamente, mas no ranking dele. Cara, eu acho muito difícil o Gabigol ser artilheiro. Não sei se vocês concordam, deixem nos comentários. Mas ainda mais agora, acabou de receber a camisa 10. Cada vez mais ele está fazendo uma função de lado de campo, ou seja, tem função também de dar assistência. Não sei, viu, cara? Eu acho difícil, com tanto 9-9 mais fazedor de gol. Claro que o Gabigol também é um artilheiro, mas eu acho que no momento que ele vive hoje, né, na, na evolução que ele teve no futebol dele de hoje, eu acho difícil acontecer, hein? Mas vamos lá. Ele colocou o Gabigol, o Rony. Claro, o Rony também faz muitos gols, mas aí entra um outro ponto que a gente está vendo o Endrick. O Endrick provavelmente vai ser o centro das atenções em relação a gols, né? É um cara muito mais para finalização do que propriamente o Rony, até porque o Rony perde gol pra caramba, né?
O torcedor palmeirense provavelmente vai concordar comigo. E sim, eu gosto do Rony, viu? Eu gosto do Rony, é um cara polivalente que inclusive ajudou muito nos títulos recentes da equipe do Palmeiras, sendo um jogador muito trabalhador, puxando contra-ataque, segurando bola no ataque, enfim, efetuando marcação. Então ele tem outras qualidades, mas assim, a principal qualidade dele é fazer gol? Eu já diria que não, mas vamos lá. Seguimos aqui com o Pedro. Pô, sacanagem. Pra mim, o Pedro aqui, ó, nesse ranking aqui, Pedro e Cano brigaria. Mas vamos lá, Pedro, Cano e Tiquinho. E aí depois o Saraiva colocou o Cano como o principal artilheiro, Pedro como segundo, Hendrick terceiro, Soares como quarto e o Calera. Calera aparecendo de novo aqui como quinto. E aí a Natália colocou o Pedro, tá cortadinho aqui, o Cano como segundo, Grêmio do Luizito Soares, na verdade, Luizito Soares do Grêmio. Yuri Alberto, né? O único que aparece. Ó, para quem não sabe, eu sou corintiano, tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acredito que o Yuri Alberto tem grandes chances de brigar pelo título de artilharia do Brasileirão. Ele vai fazer muitos gols, mas ele divide muito essa responsabilidade com o Roger Guedes. Então eu imagino, depois eu vou trazer até uma parada para vocês que vocês vão entender essa mentalidade, essa ideia minha, tá? Pode ser que esteja totalmente errado, aí você comenta aí, tá? Se você discorda. E aí por último o Hulk, né? O Hulk já teve mais em alta, hoje o Hulk está em baixa, até falando aí, recebeu proposta do Adana Demirspor, que era o time que havia contratado o Balotelli há pouco tempo lá na Turquia, também levou o Artem Dzyuba, o russo. Será que o Hulk vai ser artilheiro nessa temporada? Não sei, né? Não sei, porque o Galo tá meio esquisito. Mas vamos lá. Inclusive vai ter mais vídeos de Brasileirão aqui, tá? Aí depois a gente vai analisar o Brasileirão assim que tiver mais odds. Lembrando que eu sou trader, apostador, né? Para você que tá aqui pela primeira vez no canal. E é isso. Ó, então assim, a grande polêmica é o Breiler, que na minha opinião ele está totalmente errado e eu vou provar para vocês porque que ele está errado, tá? Ele não colocou o Luizito Soares, tá? Até concordo, por exemplo, com o Tiquinho, que eu acho que o Botafogo está montando um time legal, tem a oportunidade de fazer gol. Discordo do Rony por aqui, discordo principalmente do Gabigol como primeiro, tendo o Cano, tendo o Pedro, até o mesmo Pedro, eu acredito que vai fazer mais gol que o Gabigol. Tá? Isso não é a crítica ao Gabigol, e sim ao contexto que ele está inserido, que eu já expliquei para vocês. Hoje é um jogador que também participa mais do jogo fora da área, ou seja, fora de somente finalizar, ou seja, dar o último passe. E aí, vamos trazer aqui um ponto. No Campeonato Brasileiro Série B, que é onde o Grêmio estava, tá? O principal artilheiro da equipe foi o Diego Souza, ou seja, ele não foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Série B, foi o Gabriel Póveda, que agora está no Bolívar, foi comprado pelo Grupo City, inclusive, tá? Então, ele foi o principal artilheiro aqui da equipe, juntamente com o Sampaio Corrêa com 19 gols, né? Uma diferença pequena de gols. Vale a ressalva, pessoal, que aí depois a gente vai lá para o lado do Grêmio, peraí que eu peguei a tela errada, aqui, ó. Lá no Brasileirão Série B, você vê que os gols foram muito concentrados no Diego Souza. Tá? Então teve muito gol do Diego Souza aqui, ó, 14 gols do Diego Souza no campeonato. Depois o segundo artilheiro foi o Bitelo, que inclusive ainda está no grupo. O Biel já saiu, se não me engano foi para o Bahia, né? Então vamos dizer assim que o terceiro artilheiro do Grêmio não está. O Grêmio reformulou algumas outras posições. Depois, ó, só jogador com 3 gols, né? Lucas Leiva, cara, fez 3 gols. Elkson, Gabriel Silva, Campas. Até o Tassiano tá aparecendo aqui com 2, que loucura. Mas enfim, então o que eu quero comentar trazendo esse dado para vocês? Cara, para mim, eu não imagino que o Grêmio vá brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Porém, entretanto, todavia, pela artilharia, o Soares pode brigar. Por quê? Porque ele ganha a vaga do Diego Souza e, naturalmente, as oportunidades que eram criadas para o Diego Souza vão ser criadas para o Luizito Soares. Ou seja, é um time que concentra muito gol ali. Por mais que não seja um time que vai brigar na ponta, pelo menos não se tem toda essa expectativa, né? Até porque está retornando de uma Série B, a gente sabe como que é o processo, apesar do Grêmio ser uma equipe muito grande, não é uma equipe que briga todo ano pelo brasileiro. Convenhamos, ainda mais o Renato Gaúcho, que gosta de focar muito em Copas. Porém, esse ano pode ser um pouco diferente, por quê? Porque não vai jogar no melhor Libertadores, por exemplo, nesse primeiro ano aí. E aí eu trago aqui um contraponto para corroborar com o meu pensamento, que foi o quê? O Pedro Raul. Pedro Raul foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Goiás, meus amigos. E se a gente pegar aqui, ó, o Brasileirão Série A 2022, Goiás foi o 13º e de longe não foi um dos melhores ataques da competição aqui, ó. Foi 40 gols que o Goiás fez, tá? E tomou 53. E aí a gente vai ver, olha o Pedro Raul com 19. E por que isso? Pedro Raul era o cara que mais concentrava gol,
o que era o alvo de todo passe, né, era o principal finalizador da equipe, e ainda por cima era o batedor de pênalti, caso que eu acredito que o Suárez vá brigar aí com o Reinaldo, tá? O Reinaldo que veio do São Paulo para bater esses penais aí. Assim que a gente vê o primeiro pênalti, a gente vai saber, né? Se alguém tiver já essa informação, deixa aí. Mas, claro, se o Suárez tiver a responsabilidade dos pênaltis, a chance dele aumenta bastante. Para fechar, aí os principais artilheiros de 2022 no Campeonato Brasileiro, que foi o Germancano, como já citei, 26 gols, Pedro Raul com 19, o Caleri fez muito gol com 18, e aí também para corroborar aquele mesmo pensamento, olha o Avaí, cara, o Avaí caiu, 19º colocado, 34 gols, sendo 14 deles do Bissoli, outro jogador que era o principal finalizador da equipe. Então ele tinha as principais oportunidades e ainda tinha o plus, né, o adicional de bater os pênaltis. Então assim, se o Suárez bater pênalti, é grande chance. Então assim, na minha opinião, entre os 5 ele fica. Não sei se ele vai ser artilheiro, vai depender muito do desempenho do Grêmio, mas entre os 5 ele fica. Então, na minha opinião, nesse ponto, o Breiler falou muita groselha, não somente por deixar o Luizito Soares de fora desse ranking do top 5, mas principalmente por colocar Gabigol e o Rony. Cara, muita confiança nos dois. Eu sei que são duas grandes equipes que provavelmente vão ser os principais favoritos para vencer o Campeonato Brasileiro novamente, tanto Flamengo quanto Palmeiras, mas o Flamengo tem divisão de gol e no Palmeiras vai ter divisão de gol, principalmente com o Endrick. Então, a torcida palmeirense eu acho que vai ver gol de jogadores diversos. Acho que não vai concentrar somente no Rony, até porque o Rony não é todo esse artilheiro que pelo menos o Breiler tá pintando. Fechado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, comenta aí. Vocês acham que eu tenho razão, o Breiler tem razão? Quem que vai ser artilheiro do Brasileirão? É isso. E aí, tem todos os links aí para vocês criarem conta nas casas de apostas parceiras aqui do Fala Gabica. Valeu? Tamo junto.